Fala aí, meus amigos. Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Não é fácil aparecer aqui para falar depois da derrota pesada que a gente sofreu para o Flamengo na quarta-feira à noite. Um resultado que envergonha, né, a torcida, o placar elástico dentro da nossa casa, que eu acho que, na verdade, é até um retrato fiel do que vem sendo essa temporada de 2025. O torcedor que não merecia isso, né? O Textor, pela arrogância, né, pela incompetência, que ele até, né, fez aí agora recentemente o meia-culpa falando que não conseguiu contra-ataque, ninguém queria treinar o Botafogo, né. Eu acho que esses mereciam isso aí que está acontecendo, quem não merecia era a gente. E agora, os questionamentos em relação ao trabalho do David Ancelotti aumentam, a gente já começa a sentir aí alguns sinais de que ele pode ser demitido, dependendo da performance e do resultado do Botafogo nos próximos jogos. Os próximos 2 jogos, especificamente. Vou pedir aos amigos que estão acompanhando o vídeo, que cheguem junto com o like, é muito importante, né, para o YouTube entender que isso aqui é um conteúdo legal, hoje nem tanto, e entregar para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês se inscreverem aqui, ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vamos lá, ontem à noite, fazendo o pós-jogo com o Medina, a gente falou sobre essa possibilidade do David ser demitido depois, né, da publicação de uma matéria do Bernardo Gentili no Fogão Net, falando que o Botafogo tem dúvidas sobre o futuro. O Botafogo cobra melhora de desempenho e resultado e dá um ultimato ao David Ancelotti. O treinador recebeu a sua primeira grande pressão desde que assumiu o cargo, depois que o Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil. Muitos torcedores ficaram irritadíssimos. Foi a última grande demonstração de apoio da torcida na temporada. Outra gente também teve um número razoável de torcedores do Newton Santos, mas contra o Vasco, ingressos esgotados, né, toda a festa, toda aquela expectativa. Ali o torcedor meio que deu uma largada, mas pela diretoria, o David continuava com moral, né, um resultado que obviamente não atendia as expectativas de ninguém, mas que devido a tudo que estava acontecendo, as lesões, etc e tal, da eliminação nos pênaltis, ele não chegou a ter o cargo ameaçado. Agora é diferente. Agora, segundo o Bernardo Gentili, há um ultimato e o técnico precisa espantar a má fase nesses 2 próximos jogos, contra o Ceará, domingo, lá no Castelão, e contra o Santos, no dia 26. O Botafogo espera 6 pontos nesses 2 jogos. Eu acho que o Botafogo, tá, enfim, né, tá certo, né, tem que cobrar resultados mesmo, mas assim, tá um pouco fora da realidade, porque esse jogo contra o Ceará, com o time todo desfalcado, com todas as lesões, os jogadores suspensos, olha, se o Botafogo ganhar, na minha opinião, vai ser surpreendente. Mas além dos 6 pontos, o Botafogo espera um nível de futebol muito melhor, porque o que o Botafogo vem apresentando agora está muito abaixo do esperado. Hoje também saiu uma notícia no GE, da Jéssica Maldonado, e ela bate, né, algumas situações ali com o que o Bernardo também escreveu. O Botafogo incomodado com a apatia de David Ancelotti, questionando ali o poder de liderança do treinador italiano. Algumas decisões que também têm sido questionadas internamente, por exemplo, a escalação do Marçal como titular no jogo de ontem, e eu, assim, acho que se fosse o técnico do Botafogo, eu teria colocado o Marçal na esquerda, o Cuiabano de ponta esquerda, o David Ricardo com Barbosa, mas sinceramente, se tivesse colocado o David Barbosa, o David Ricardo, com Barbosa pela direita,
né, o Botafogo acho que não teria ganhado, né. Poderia ter colocado o Jefinho, o Matheus Martins, a escalação do Arthur Reborn aí inacreditável, inexplicável. Eu concordo, mas acho que nada muda, né. Ontem acho que ficou bem claro que falta qualidade. A gente, jogou com um ponta direita que custou 10 milhões, tem um ponta esquerda, um meia esquerda, que é o que vem se salvando aí nessa doideira que vem sendo a temporada 2025 do Botafogo, principalmente ali depois do Mundial, que é o Santi Rodrigues, custou 15 milhões, mas é um cara que também não tem decidido os jogos, né. É o melhor, mas isso também não significa que ele tá no nível de um Arrascaeta, por exemplo. Mas aqui também não tem crítica, pelo contrário, né, quando ele joga, a gente até tem uma expectativa, uma esperança ali de que alguma coisa possa acontecer. Aí no segundo tempo entra um outro ponta lá que custou 10 milhões de dólares, então a gente tá falando aí de 35 milhões de dólares que, né, não decidem, né, que estão muito abaixo daquilo que a gente viu no ano passado, né, jogadores que conseguiam desequilibrar individualmente uma partida. Hoje o Botafogo não tem, né, então, beleza, a gente pode questionar algumas decisões do técnico, acho que ele tem muita responsabilidade também, pelo momento ruim que o Botafogo está passando, mas, se a diretoria do Botafogo pensava que o padrão de exibição poderia ser diferente, aí eu começo a ficar preocupado, porque eles estariam completamente desconectados da realidade. E a realidade vai ser muito dura contra o Ceará, né. A gente não tem o Barbosa, a gente não tem o Marçal, a gente não tem o Marlon Freitas, fora os outros jogadores que estão lesionados, não tem o Caio Pantaleão, não tem o Danilo, não tem o Montoro, não tem nem o Jordan Barreira, que a gente nem chegou a ver direito aqui com a camisa do Botafogo, mas o Botafogo tem muitos problemas de lesões, então assim, qual vai ser o Botafogo, né, o que vai entrar em campo contra o Ceará? Vai ser um Botafogo muito fragilizado, né, um Botafogo que, além desses jogadores que eu citei por suspensão e por lesão que não vão poder atuar, tem jogadores que infelizmente vão poder atuar, mas estão no momento técnico muito abaixo, como por exemplo é o caso do Jefferson Savarino. Então achar que o Botafogo vai para o Castelão para ganhar o Ceará com David Ricardo, Gabriel Bahia formando a defesa, né, Cuiabano tendo que jogar de lateral esquerdo. Eu acho que o Cuiabano poderia ajudar mais jogando lá na frente, porque aí a gente vai abrir um problema lá na frente também, de ter que jogar o Arthur, ou o Jefinho, ou o Matheus, jogadores assim que estão tendo uma temporada péssima com a camisa do Botafogo. É a dupla de volantes, o Alan com o Newton, não tem outro volante, não tem ninguém na base que consiga entrar e fazer o básico, né, um negócio assim assustador, né, como em 3 anos a base do Botafogo avançou muito pouco. Um artilheiro, pseudo-artilheiro que não faz gols, que eu já defendi muito aqui, mas ultimamente vem jogando abaixo da crítica, né, que é o Arthur Cabral. Reserva dele é pior ainda. Eu já estou começando a cogitar a volta do Mastriani, né. Bota aí o Mastriani, vai, deixa ele gordo, sem mobilidade, vai que a bola bate nele e entra, porque, assim, tá muito difícil você imaginar que esses caras vão conseguir fora de casa conquistar esses 3 pontos. Impossível não é, a gente já viu muita coisa acontecer no futebol, mas tá muito difícil. E, se tá difícil, né, você imaginar esses caras ganhando, tá mais difícil ainda imaginar esses caras jogando bem. Então eu acho que existe sim uma possibilidade real, porque já há uma insatisfação, né, então eu acho que existe uma possibilidade real do David Ancelotti, ser demitido, já nesse jogo contra o Ceará, dependendo da derrota. Eu acho que agora a gente tá mais perto, né, de passar por um momento de troca no comando técnico do time. Não que eu apoie, eu já falei aqui pra vocês, cara, que é assim, eu estava comentando ontem, assim, o Arthur Cabral tá muito mal, mas quando entra o Cris Ramos, assim, acaba, você já não tem mais expectativa de absolutamente nada. E eu tenho medo que isso aconteça, porque com o David tá tudo muito mal, mas de repente sai o David, sai a comissão técnica, que
não é a comissão técnica mais top, mas é pelo menos uma comissão técnica, e você fica com o caçapa e a comissão do que sobrou, mais os caras do sub-20. Eu tenho medo disso, né. Não sei, quer dizer, não sei, tenho certeza que não vai conseguir trazer um técnico, que agrade o torcedor do Botafogo, né, um técnico que venha para resolver, um técnico bom, né, até porque o Textor, em todas as oportunidades que teve nessa temporada de contratar um técnico bom, ele falhou miseravelmente. Então, o que leva a acreditar que agora ele vai conseguir trazer alguém, que faça a diferença, né. Enfim, é a solução que normalmente, né, os diretores, os presidentes, os donos de clube tomam, né, demitir, dar uma chacoalhada e tentar recuperar, né, a temporada, né, o objetivo mínimo da temporada, que é se classificar para a Libertadores. Se o Botafogo se classificar, vai ser uma classificação culposa. O Botafogo foi arrogante, o Botafogo foi incompetente, e o torcedor do Botafogo, mais uma vez, né, como eu disse ontem na live, o torcedor do Botafogo foi enganado em 2025. Tá todo mundo de saco cheio, ninguém aguenta mais, e preparem-se, porque o que está ruim ainda pode piorar. E a gente já viu esse filme várias vezes. Eu, nesse momento, já não considero uma loucura o torcedor pedir a cabeça do técnico. Eu acho que já chegou no ponto que tá todo mundo de saco cheio do Botafogo como um todo, como já vem aqui gente falar fora Texas, fora isso, fora aquilo. Eu acho que é o momento de botar pra fora mesmo, de extravasar, de, né, enfim, não tem nem mais palavras, cara, pra falar desse momento do Botafogo. É uma tristeza, né. Era pra ser uma diversão e vem sendo uma tortura, né, o que a gente vem passando nessa temporada, e ainda tem mais 2 meses de futebol, ainda tem mais 10 jogos do Botafogo, tá, gente? Mais 10 lives pós-jogo, mais 10 lives de segunda-feira para falar sobre a rodada, enfim, aquela loucura que infelizmente, né, ditou o tom dessa temporada do Botafogo. Vamos aguardar, amanhã estou indo para Fortaleza, né, para acompanhar esse jogo. R$ 230 o ingresso, vou falar disso até domingo, eu acho um absurdo o valor que estão cobrando para essa partida. Eh, não há justificativa para isso, é simplesmente, a intenção de afastar o torcedor visitante do estádio. E olha, eu vou te falar, a Ceará nem precisava, tá. O torcedor do Botafogo já não estava com muita vontade de ver esse time não. Aí deixava para os tarado pagar 60, 80, não precisava cobrar 230 de tarado não. É foda. Mas vamos ver o que que vai acontecer lá, sexta-feira eu chego em Fortaleza, estarei lá de perto, mais uma vez em loco acompanhando aquele que pode ser a última partida, o último jogo, né, de David Ancelotti comandando o Botafogo. Vamos aguardar e mais uma vez, né, a demissão do Ancelotti, se o Texo demitir faltando 10 rodadas para o campeonato acabar, é a confissão da incompetência e a confissão do fracasso, das péssimas escolhas que foram feitas em 2025. É isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Mais tarde eu volto para falar sobre o nosso Botafogo no Madrugadão. E queria falar aqui que o Joaquim não vai mais participar das lives, dos vídeos do setor visitante, por motivos alheios ao Botafogo. Não é nada demais também. Mas agora, né, eu vou estar aqui sozinho. De repente, pode alguma pessoa fazer essas lives da manhã comigo. E né, à noite segue a mesma coisa de sempre, né, com Lelê nas sextas-feiras, agora ele vai poder voltar a fazer as lives aqui comigo, Medina, né, no pós-jogo, segunda-feira com toda a turma, e pronto. Era isso que eu tinha para falar, dar uma satisfação para vocês. Grande abraço e mais tarde eu volto para falar sobre o Botafogo. Tamo junto.